Olá pessoal, boa tarde. Minasan konnichiwa. 皆さんこんにちは。私は影山新と言います。Eu vou fazer a transcrição da interpretação da live. Então, este é o Kageyama-san, Arata Kageyama, novo diretor superintendente do SEAT. Antes da gente começar a live de hoje, queria comentar sobre uma postagem que a gente fez ontem no Instagram do SEAT, que tinha um errinho. E aí, por isso a gente tirou a publicação, tá? Mas a gente vai fazer uma revisão, nova revisão, consertar esse errinho que tinha e publicar novamente, tá? O errinho que tinha nessa publicação era na palavra semáforo, tá? Aproveitando que o tema hoje da live é justamente sobre trânsito, né? Sobre as leis de trânsito no Japão. Então, semáforo em japonês eles falam shingo, né? E estava escrito de outro jeito. Então, a gente vai fazer essa correção e publicar novamente, ok? Bom, então passo a palavra agora para o Kageyama-san, para ele começar a apresentação dele, e eu vou fazendo então a interpretação, a tradução do que ele for apresentar para vocês. Espero que gostem da live. Kageyama-san, por favor. はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は皆さんに、日本であなたが交通事故を起こして、事故の相手に、怪我をさせてしまった場合、あなたが支払わなければならないお金について、ご説明します。Então hoje eu vou falar nessa live sobre caso vocês cometam algum acidente de trânsito no Japão, então de que forma que você tem que pagar, o que você tem que fazer. Então é sobre isso que eu vou explicar hoje para vocês. まず自己紹介をします。私の名前は影山新です。日本の栃木県出身です。Então, primeiramente eu vou me apresentar. O meu nome é Arata Kageyama. Sou nascido no Japão, na província de Tochigi. 今はシアチの理事をしています。日本で3年間弁護士をしておりました。Então agora, atualmente eu estou como diretor no SEAT e trabalhei por 3 anos como advogado no Japão. ではよろしくお願いします。交通事故につきまして、まずはいくらのお金を支払わなければならないのかということを説明します。Então, primeiramente eu vou falar sobre quanto em dinheiro que precisaria pagar no Japão caso cometa um acidente. その後にそのお金をどのように支払うのかについて説明します。E aí depois eu vou falar então de que forma que esse dinheiro é pago. いくら支払うのかにつきまして、日本の交通事故の手続きにおいては、支払わなければいけないお金は何種類か存在します。Então, sobre o valor, a quantidade que você tem que pagar de dinheiro caso você cometa um acidente, tem vários tipos de pagamentos que você precisa fazer. 治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害に関する支払いというお金がメインになります。Então, são muitos tipos, mas os principais são a taxa de tratamento, uma taxa para se caso a pessoa não possa trabalhar, então ela tenha que faltar no trabalho. Também tem uma taxa como se fosse uma indenização e uma taxa para se alguém fica com alguma sequela. 他にも支払わなければいけないお金はいろいろあります。Mas também tem muitos outros pagamentos. ですが、今回はメインの支払いについてのみご説明します。Mas hoje eu vou falar somente sobre os principais. まず治療費とは、相手方が交通事故の治療のために病院に通ったとき、
必要になったお金のことを言います。Então, primeiramente, eu vou falar sobre o dinheiro que você paga para um tratamento de uma pessoa que sofre acidente, caso ela necessite ficar internada no hospital. 相手方の怪我の程度にもよりますが、数万円から数十万円のお金がかかってきます。Então, essa taxa ela depende da gravidade dos ferimentos da pessoa, mas ela varia de algumas centenas de milhares de ienes até alguns bilhões de ienes. 多い時は100万円を超える時もあります。Então, nos casos piores, que tem que pagar mais, as taxas elas chegam a mais de 1 milhão de ienes. 1レアル20円とすると、数千レアルから数万レアルかかってくることになります。Então, se a gente for parar para pensar que R$1 é aproximadamente 20 ienes, né? Então a pessoa que causa o acidente, ela tem que desembolsar muito dinheiro. 相手に重い怪我を負わせてしまったときは当然ですけども、治療費はとても高い金額になる場合があります。Então, isso é algo meio óbvio, mas se você causa um acidente que a vítima tem ferimentos muito graves, você vai arcar com muito dinheiro. 次に休業損害について説明します。E aí agora em seguida eu vou explicar então sobre a taxa que é paga para as pessoas que têm danos que impedem elas de trabalhar. これは事故によって相手が怪我をしたことによって仕事を休まなければならなくなった時、でそれによってその被害者のお給料が減ってしまった時、その減った分のお給料をあなたが支払わなければならないというお金になります。Então, se caso você comete um acidente que a vítima ela fica impossibilitada de trabalhar, ela precisa parar de trabalhar, a quantidade de dinheiro que ela perde no salário dela por não estar trabalhando é a quantidade de dinheiro que você precisa pagar se você causou o acidente. 例えば相手方のお給料が1ヶ月1万5000レアル、で事故によって仕事を20日間休んで、でお給料その月のお給料が5000レアルだけになってしまったとします。Então, vamos supor agora que a pessoa ela recebe R$15.000 de salário no mês. E aí, devido ao acidente, ela precisa ficar afastada 20 dias do trabalho. E aí, por conta disso, ela só vai receber, então, R$5.000 no fim do mês. この場合、あなたは1万レアルを相手に支払わなければいけないということになります。Nesse caso, você teria então que pagar R$10.000 à pessoa que teve esses danos. 次に慰謝料について説明します。Então aí agora em seguida eu vou falar sobre a indenização. 怪我をすると、痛いとか辛いとかそういった思いがそう思うはずです。Provavelmente, quando você sofre um acidente, todo mundo pensa que é algo muito doloroso, é algo muito sofrido, né? そういった精神的苦痛に対して支払われるお金になります。Então, aí esse é um pagamento que você faz para arcar com essas lesões, esses danos também psicológicos à vítima. 入院したかどうか、骨折したかどうか、あとは怪我が治るまでの期間、そういった事情を考慮して、慰謝料の金額は決められます。Então, o valor ele é decidido se, por exemplo, a pessoa ela foi internada ou não, se a pessoa ela quebrou ossos ou não, se a pessoa ela passou tempo no hospital internada e até quando ela vai precisar ficar internada para se curar. Então é isso que decide quanto que vai ser pago. 普通の怪我でも何万レアルもかかってしまい、重い怪我を負わせてしまった場合は
何十万レアルもかかってしまうことがあります。 Então, normalmente o valor ele fica em torno de algumas dezenas de milhares de ienes, né? Mas tem casos que chega até centenas de milhares de ienes, valores acima de 100 mil ienes. 最後に、後遺障害について、説明します。 E agora, por último, eu vou falar então sobre o pagamento, a taxa que você precisa pagar caso haja sequelas. これは、相手方が事故によって寝たきりになってしまったり、体の一部を切断してしまった場合、支払わなければいけないお金です。 Então, esse é um dinheiro que você paga caso a pessoa quebre algum osso, tenha alguma fratura, ou se caso ela acabe ficando de cama depois do acidente. 何十万レアルから何百万レアルに、なることもあって、一番高い支払いになります。 Então, esse é o pagamento mais alto que tem, a taxa mais cara. E essa ela pode ir de algumas centenas de milhares de ienes para até 1 milhão de ienes. 以上が支払わなければいけない、お金の説明になります。 Então, essas foram as explicações sobre os pagamentos que você precisa caso você envolva alguém num acidente no Japão, acidente de trânsito. 次にそのお金をどのように支払うのかについて、説明します。 Agora, então, eu vou falar de que forma que você faz esses pagamentos. すでに説明しましたように、相手方に怪我をさせてしまった場合、何十万レアルから何万レアルも何十万レアルもお金が必要になります。 Então, como eu já expliquei, se torna necessário pagar, então, de centenas de milhares de ienes até milhões de ienes. このお金を事故を起こしてしまった人が一人で、支払うことは難しいです。 E é difícil uma pessoa sozinha arcar com todas essas taxas, pagar todo esse dinheiro. そのために日本では車を持っている人が必ず入らなければならない保険があります。 E aí, então, no Japão existe um seguro que todo mundo que possui um carro precisa pagar. Kageyama-san, só queria fazer uma pausa. Tem uma pergunta. 質問があります。はい。Cláudia-sanからの質問ですね。Existe previdência pública que ajuda nesse pagamento em acidente, como existe no Brasil? Eu acho que a dúvida da Cláudia-san é uma dúvida que vai ser respondida agora. 多分その答えは今からですね。Cláudiaさんの質問は、公立からの、救済とかそれはありますかという質問ですね。なるほど。自賠責は似たようなことですね。似たような感じ。Então, realmente, esse Jibaiseki, esse seguro que a gente vai falar sobre agora, Cláudia-san, ele é bem parecido com essa previdência pública que tem aqui no Brasil. Lembra muito o seguro obrigatório, que quem tem carro, quem tem carteira de motorista precisa pagar no Brasil. では、そのみんなが車を持ってるみんなが入らなければいけない自賠責保険ということについて説明します。 Então, agora eu vou falar sobre esse seguro que é obrigatório para quem tem carro no Japão, que chama Jibaiseki. これは相手に怪我をさせてしまった場合、120万円、今のレートで言うと約6万レアルか、6万レアルの支払いを自分の代わりに、その保険が支払ってくれるというものになります。 Então, aí esse seguro, ele é um seguro que ele tem um valor de 1 milhão e 200 mil ienes, que na cotação atual daria aproximadamente uns 60 mil reais. 相手を死亡させてしまった場合や後遺障害を負わせてしまった場合はもっとお金を払ってくれるんですけども、今回その説明は省略いたします。
Então, em casos de morte ou de sequelas, esse valor ele aumenta, né? Mas dessa vez, então, eu vou explicar de forma bem resumida. ただし自賠責保険は、相手方の車の修理代については支払ってくれません。 Então, porém, o device aqui, esse seguro, ele não arca com custos de reparo dos veículos. なぜなら自賠責保険は相手方の怪我のみをカバーしてくれる保険だからです。 E isso se deve porque o device aqui, ele é um seguro que ele paga para você somente as despesas relacionadas aos ferimentos das vítimas. では相手方に怪我をさせてしまい、治療費、休業損害、慰謝料の合計が120万円を超えてしまった場合どうなるでしょうか。 Então, por exemplo, se as taxas com despesas médicas, a taxa que você paga se a pessoa teve que parar de trabalhar, né? Se caso essas taxas elas ultrapassarem 1.200.000 ienes, como que a gente vai fazer? この場合あなたが任意保険に入っていた場合その任意保険があなたの代わりに支払いをしてくれます。 E aí, nesses casos que ultrapassa esse valor, entra no Ninni Hoken, é um outro seguro, e aí esse seguro, então, que vai pagar essas taxas acima de 1.200.000 ienes para você. ただし、任意保険は必ず入らなければいけない保険ではありません。 Porém, o Ninni Hoken, diferente do Tibaise aqui, não é um seguro de pagamento obrigatório. あなたが任意保険に入っていない場合、120万円を超えた金額はあなた自身が支払わなければいけません。 Então, caso você não esteja pagando o Ninni Hoken e se envolva num acidente que ultrapasse os 1.200.000 ienes, quem tem que pagar esse valor integralmente é você. 相手方に重い怪我を負わせてしまった場合、120万円は簡単に超えてしまいます。 Então, caso você envolva uma pessoa num acidente e esse acidente cause ferimentos graves, é muito fácil esse valor superar 1.200.000 ienes. なので、日本で車を運転する場合は必ず任意保険に入りましょう。 Então, caso você dirija carros no Japão, certamente entre, né, no Ninni Hoken, pague esse seguro. 私は日本で弁護士をしていた時、外国人の交通事故を多く担当しました。 Enquanto eu trabalhava como advogado no Japão, eu fiquei responsável por vários casos de estrangeiros que se envolveram em acidentes de trânsito. 外国人で手続きがわからなかったのか、あるいは任意保険の重要性がわからなかったのかはわかりませんけども、任意保険に入っていない方が多かったです。 Então, não sei se essas pessoas sabiam sobre todas essas informações, mas havia muitos estrangeiros que não pagavam o Ninni Hoken. 任意保険に入っていなければ、交通事故に遭った時、あなたのお金は全てなくなってしまうかもしれません。 Então, caso você se envolva num acidente desses e não esteja pagando o Ninni Hoken, é muito provável que todo o seu dinheiro se vá. 何よりあなたから十分な金額をもらえなかった相手方がとても辛い思いをしてしまいます。 E aí, então, além de tudo, né, você ainda causa uma situação desagradável, né, para essa pessoa que se envolveu num acidente. なので任意保険には必ず入るようにしましょう。 Então, com certeza, né, vamos pagar e entrar nesse seguro Ninni Hoken. このことだけ覚えていれば今日の僕のお話は忘れてしまっても大丈夫です。 Então, não se esqueçam disso que eu falei nessa parte aqui da live, certo? 事故の際に支払わなければならないお金についての説明は以上になります。
Então, a explicação sobre de que forma você paga esse dinheiro para as vítimas de acidentes é isso que eu falei até agora. まずは事故を起こさないように注意して運転することが一番大切です。 Então, o mais importante é sempre tomar cuidado para não causar acidentes quando estiver dirigindo. それでも運転を間違えて怪我をさせてしまうことは当然にあります。 Porém, às vezes acontecem erros, é natural e um acidente pode acabar acontecendo, né? その時に発生するリスクを最低限に抑えなければいけません。 Então, aí a gente precisa tentar diminuir ao máximo os riscos. その時に備えて任意保険には入りましょう。 Então, para isso, nesses casos, para a gente se garantir, é bom entrar no Nini Hoken. また、あなたが交通事故の被害者になった時、あなたは相手方からお金をもらうことができます。 Além disso, incentivando esse pagamento, caso você se envolva num acidente, você é a vítima do acidente, você também vai receber esse dinheiro. その時あなたがいくらのお金をもらえるかは、あなたが交通事故をどれだけ理解しているかによって左右されることがあります。 E aí isso também também varia de acordo com o que você entende, né, sobre os acidentes de trânsito. 残念なことですが、外国人が被害者の場合、不当に低い金額を被害者に支払い、それで手続きがすべて終了してしまうといったことがよくあります。 Então também acontece muito, infelizmente, de como o estrangeiro ele não entende muito sobre esses seguros, de você paga um valor muito baixo para ele e o caso é encerrado dessa maneira. あなたが適切な金額を受け取るために、交通事故について理解しておくことは非常に大切です。 Então, para que vocês recebam a quantidade adequada de dinheiro, é muito importante que vocês também saibam sobre as leis de trânsito japonesas. そして、あなたが交通事故に遭ったとき、あなたが被害者であっても加害者であっても、まず弁護士に相談することが大切です。 Então, caso vocês se envolvam num acidente, mesmo que sejam vítimas ou causadores, é muito importante que vocês consultem um advogado. 近所の誰々がいくらもらえたというような噂を聞いて、あなたも、それ以上の金額がもらえるのではないかというような誤解をしてはいけません。 Então vocês não podem também cometer os erros de confiar em fofocas, por exemplo, ou ouvir de uma outra pessoa falando assim, eu acho que paga tal valor. Então, não deixem isso acontecer. それぞれの交通事故の事情がありますので、それを分析できる弁護士に、まずは相談することが必要です。 E como há vários tipos de acidente, é muito importante que você se consulte com um advogado para você saber analisar direito a situação. そして何よりも日本語を勉強することが大切です。 E além disso, é muito importante que vocês aprendam japonês. 事故が発生した時の状況を話したり、病院で、自分の症状を話したり、職場に、交通事故について説明したり、相手方と金額の交渉をする、そういった場面で日本語は必要になってきます。 Então, a língua japonesa ela se torna imprescindível em vários casos, como por exemplo, se você sofre um acidente, você precisa ir ao hospital, você precisa explicar os sintomas que você está tendo, você precisa explicar sobre o acidente no seu local de trabalho, você precisa também negociar sobre essa questão do valor com o advogado, com a pessoa que causou o acidente, então por isso é muito importante. 日本語を理解していなければ、あなたは非常に不利な立場になってしまうかもしれません。 Então, caso vocês não entendam japonês, vocês acabam ficando numa posição de prejuízo. 説明が上手でなかったことが原因で、裁判で、不利な判断をされてしまうこともあります。
Então, e já houve casos de pessoas que, por não conseguirem falar a língua japonesa direito, acabaram tendo uma decisão judicial que levou a um certo prejuízo. 外国人の方が苦労するのは交通事故そのものよりも、事故後の日本語に関する問題だと思います。 Então, a pessoa que se envolve no acidente, ela sofre com essa situação, mas pode acabar dela sofrer outras consequências após o acidente por não saber falar o japonês, né? 日本に行く予定があるのであれば、信頼できる通訳と連絡を取り合い、またあなた自身も日本語を勉強してください。 Então, caso vocês tenham planos de ir ao Japão, entrem em contato com um intérprete de confiança ou aprendam língua japonesa vocês mesmos. 本日の説明は以上になります。ありがとうございました。 Então, a explicação sobre leis de trânsito japonesa fica por aqui. Muito obrigado a todos. Já, Shitsumon Konanに入りましょう. Então, vamos abrir agora para perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Marli Higashi perguntou. Se o causador do acidente não está inscrito no Jibaiseki e não tiver condições de pagar essa indenização, o que acontece? Ele vai preso? もし、事故を起こした人は自賠責に入っていない場合は、どんな結果になりますか？その人は逮捕されますか？ですね、まず日本では逮捕されるかどうかでいうとちょっと別。お金を払われるかどうかと警察に逮捕されるかどうかはちょっとまず別の問題になります。Então, Kageyama-san disse que a questão de pagar o dinheiro ou ser preso no Japão pelas leis japonesas, isso difere. São em casos diferentes. で、お金についてなんですけども、要は自賠責保険に入っていない、任意保険に入っていない、要は自分の代わりに支払ってくれる人が誰もいないということになるので、その人、入ってない、加害者の方が自分自身で支払わなければいけません。Então, se a pessoa ela não está inscrita, se ela não paga o Jibaiseki ou Nini Hoken, não vai ter ninguém que pague para ela. Esse seguro ele não vai cobrir os gastos que ela teria com a vítima. Então, aí ela se torna obrigada realmente a pagar esse seguro. Ela vai ter que arcar com esse dinheiro. ただ普通の日本人は外国人も含めて自賠責保険には入っているんですね、普通は。で、入っていない方はよっぽど変な人なので、その人からお金を取るっていうことは現実には非常に難しいです。Então, Kageyama-san disse que os japoneses e até os estrangeiros, né? Eles sempre pagam o Jibaiseki se eles têm um carro, ele é um seguro obrigatório. Então, uma pessoa que não paga esse seguro obrigatório é uma pessoa seria muito estranha, muito suspeita. Tá? Mas aí a Marli perguntou, né? E se ela não tiver condições de pagar, o que acontece? その人は、払う可能性払えない場合ね、お金がないとき、どうなりますか？なるほど、難しい。日本にはない袖は触れないという言葉があります。聞いたことありますか？ない袖は袖、わせさび着物、そう、袖ですね。袖、漫画ね、袖、はい。ない袖は触れない。ない袖は触れない。袖なかったら、要はそうですね。ない袖は触れないという言葉は、お金を持っていない人がお金を払うことはできないですと。当然ですけどね。そうですね。じゃあちょっと
Hai. Então tem essa expressão no japonês, né? Sode, né? A gente chama de sode é a manga, né? Mas sode tem o kimono, né? O kimono ele tem uma manga compridona, né? E aí tem essa expressão que a pessoa que não tem a manga, ela não vai conseguir balançar, né? A manga. Então é uma coisa meio assim que se a pessoa ela não tem dinheiro, é algo meio óbvio, né? O que a Guiana mesmo falou, é óbvio, mas esse provérbio ele significa isso, né? Se a pessoa não tem dinheiro, ela não paga, né? それだけで、Hum. 本当にお金がない人からは何も取ることはできないし、お金がないからといってじゃあその人が警察に捕まるかっていうとそういう警察に捕まるってこともない。 Ah, não é desse, ない。 Mas ele falou que mesmo se a pessoa não tiver nenhum dinheiro, ela não vai presa. A polícia ela não prende essa pessoa. De, その借金は、まあ、ずっと長引くんですか？はい、権利はある。でも、そうですね。実際に現金をもらうことはできない。そうですね. Então, ele disse assim que as pessoas, como elas têm os direitos, né? Ela não vai receber esse dinheiro, né? No kagaisha no人ですね. Então, a pessoa que causou o acidente, né? Mas de alguma forma ela vai ter que pagar. Mas mesmo assim ela não vai presa. É um pouquinho difícil, acho que, de entender porque é diferente das leis brasileiras, né? Mas enfim, é mais ou menos isso. Tem mais dúvidas? Mas é uma boa pergunta mesmo, Marli. Né? O Wellington-san até comentou. Denise-san, ela está perguntando quanto custa o seguro. Né? Jibaiseki wa ikura desu ka? 自賠責それね難しいな。答えはごめんなさい、僕それは分からんね。そうですか。なぜなら車、日本で車持ってないから。そうですね。でも高い金額ですね。そうでもない。そうですか。そうでもないはず。でも月に払いますか？ちょっと待って調べれば分かるか。大丈夫です。でもちょっと今ごめんなさい、今パッと、払ったことがないので。大丈夫です。Kageyama-san falou que ele mesmo, como ele não tem carro, nunca teve carro no Japão, ele nunca pagou de Baiseki, então ele não sabe o valor exato, né? E nem se o pagamento ele é efetuado assim mensal ou anual, né? Mas ele vai ver agora para vocês quanto que tá o valor atual do de Baiseki. Enquanto isso eu vou ver as outras dúvidas, né? Mas antes de mais nada, minasan arigatou gozaimasu. Obrigado pela participação, né? Arigatou, Homero-san, né? Denise-san perguntou, né? Aqui, testemunhas que presenciam acidentes são importantes. No Japão, como funciona essa questão? ブラジルで、目撃者は本当に、大切な一部ですね。事故の場合。日本では、どうなりますか？なるほど。ちょっと長くなるかもしれないですね。Ele disse que talvez a resposta seja um pouco comprida. ですね。非常に、まず結論は非常にとっても大切です。Então ele disse que tomar uma decisão nesse caso assim é algo muito importante, né? ただドライブレコーダーってブラジルはありますか？なんか例えば車高速道路でカメラとかのか？そうですね、あります。そう今はそれが多くつけられてるので、交通事故の状況はその目撃者も当然いたらとっても大切ですけど、車のカメラ、車についてるカメラ、そっちも大切。その2つで事故の状況を見る。そうブラジルの車には全部にないけど多分豪華な車にはありますね。Então, Kageyama-san disse que é muito importante, realmente acaba se tornando importante se tiver uma testemunha que presenciou o acidente, mas no Japão a grande maioria dos carros tem um gravador, tem uma câmera dentro dos carros também para monitorar o motorista, né? E aí essa câmera ela é muito importante e ela serve como uma testemunha. ただ
全部についてるわけではないので、日本でも、なので目撃者の話はやっぱりとっても大切です。Ele disse que não são em todos os carros, tem muitos, mas não são todos, mas por causa disso testemunhas também são muito importantes no Japão, nesses casos de acidente. ちょっと細かい説明は省きますけども、目撃者の証言で何十万円、何万レアルも何十万レアルも金額が変わってくることはあります。Ele disse que ele vai omitir por enquanto os detalhes assim maiores, né, as questões mais técnicas, mas que dependendo do que a testemunha presenciar, dependendo dos detalhes, pode ocorrer uma variação no pagamento, né, de alguns milhares de ienes, né? Então por isso que é importante. Tá, vamos ver mais perguntas. Cláudia San está perguntando, tem alguma ajuda do governo japonês em algum momento? Aru toki ni Nihon seifu kara no kyusai toka wa arimasu ka? 基本はないと考えてください。Então ele disse para considerarem que a princípio, né, não tem ajuda do governo mesmo. ただし、例えば病院の支払いが安くなったりとか、なんていうか交通事故が起きましたね、じゃあいくらあげますではなくて、後に通ってる病院の費用が見てくれるとか、そういった政府の方別の政府のはあるかもしれない。なるほどですね。政府からじゃあ相手の代わりにいくら払うとか、そういったことは全くないと考えてください。Então ele disse para vocês considerarem, né, pensarem que pode ter casos assim, né, dependendo se o custo do hospital ele é muito baixo, talvez aconteça alguma coisa assim, mas nunca vai ter, por exemplo, assim, a pessoa sofreu um acidente, então o governo chega e fala, vamos dar um dinheiro para essa pessoa. Isso não acontece, nunca, né? Mas tem casos, né? Então, dependendo do caso, pode ocorrer alguma situação, mas em valores baixos, né? 任意保険の中、任意保険は普通は相手に対してお金を払うというのが任意保険なんですけども、その中に相手だけじゃなくて自分の怪我についても払ってあげますよっていう保険はあります。ありますか。Então ele estava explicando que o Nini Hoken, por exemplo, é um seguro que se você envolve alguém num acidente, esse seguro ele vai pagar para essa pessoa, né? Mas quando você causa um acidente, você também às vezes se machuca. Então existe também um seguro que paga dinheiro para você quando você se machuca, né? Vamos ver se tem mais algumas dúvidas. Deixa eu ver. Denise San falou, a polícia deve chegar rapidão. Hontoni hayaku keisatsu ga kuru kamoshirenai te. Jiko no toki. No Japão? No Japão. Keisatsu ka. Porque no Brasil, né? Brasil de wa jiko ga aru toki ni, keisatsu hayaku kite morauんですね。日本も一緒ですね。Ele disse que né, no Japão também a polícia ela vem bem rápido. すぐに来ます。で、あなたが事故を起こしてしまった時、警察に電話しなかった場合、捕まります。Então ele disse que se você causa um acidente e você não liga para a polícia, aí você é preso. Você precisa ligar para a polícia se você causa um acidente. それあなたが加害者の場合ですけども、それをしなかったせいで支払わなければいけないお金がアップするとか、そういうこともあります。E além disso, né, se você é o causador do acidente, o dinheiro que você tem que pagar ele aumenta. Tem mais uma pergunta da Erika San.
os motoristas muito jovens ou os motoristas mais idosos provocam mais acidentes. então, 運転手の中で、どちらの方がもっと事故を起こすんですか？若者の方ですか？年寄りの方ですか？どっちも起こす。ambos causam acidentes. どっちも起こす。そうですか。まあ若者でもまあ20代、30代、40代とかまあ起こします普通に。Ele disse que é muito comum, mesmo pessoas de 20, 30, 40 anos nessa faixa causarem bastante acidente. ただ年齢によって原因が違いますね。原因。Ah, sim. Então, mas ele disse que as causas dos acidentes variam muito de acordo com a idade. 例えばお年寄りであったら、例えばなんかブレーキとアクセル踏み間違えるとか。Ah,そうですね. Ele disse que um exemplo que é muito comum entre os idosos é confundir o acelerador e o freio. E acaba causando um acidente. そうですね。ただ若者だったらスピード出しすぎとか。E já no caso dos jovens é por alta velocidade, né? Dirigir em alta velocidade. そうですね。みんな起こします、みんなね。Mas todo mundo causa acidente no Japão. まあブラジルでもね。そうですね。ただブラジルよりは安全運転です。そうですね。Mas ele disse que a direção é mais segura no Japão. As pessoas dirigem de forma mais segura no Japão do que no Brasil. 確かに。Com certeza, né? ブラジルで一番びっくりした。そうですね。Ele disse que ele se assustou muito, né? Aqui no Brasil, com o trânsito. そうですね。はい。とても良かったですね。本当に大切なお話でしたね。Então foi uma conversa, acho que muito importante, né? Muito proveitosa. Então, obrigado a todos por enviarem as suas dúvidas. Espero que tenham gostado. ね、皆さん、コメントも質問も、送っていただきありがとうございました。ありがとうございました。Então, muito obrigado a todos pela participação. また次のライブで会いましょうね。Então a gente se vê na próxima live, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.